Olá, bom dia minhas irmãs, bom dia minhas amigas. Estamos aqui para mais um devocional hoje, um devocional entre amigas, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está preparada para o pior? Talvez essa pergunta ela não soe bem aos seus ouvidos hoje nessa manhã, ou não ecoe muito bem no seu coração, mas eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouquinho a respeito e refletisse à luz da palavra de Deus a respeito disso. Como você está? Tem muitos medos? Como você tem lidado com os seus medos? Você tem medo da morte? Você tem medo de adoecer? Talvez você tenha medo que algum familiar ou algum amigo muito querido adoeça ou faleça. Você tem medo da crise que você pode passar, ou que vem pela frente, ou que você está vivendo? Eu gostaria que a gente refletisse hoje à luz da palavra de Deus a respeito disso. Isso tem muito relação com a nossa fé, a forma como nós lidamos com isso tem relação com a fé. E o texto que eu vou usar é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e está lá em Hebreus, capítulo 11, né? O capítulo 11 é um capítulo que muitas pessoas conhecem, especialmente o primeiro versículo, onde fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas o texto que eu queria usar é dentro de Hebreus capítulo 11, mas o finalzinho desse capítulo de Hebreus. Claro que tudo aquilo que nós vamos falar hoje, ele tem relação com o momento que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente, nesse momento, dizer que o coronavírus não tem nos afligido, ou que a situação que nós temos vivido, a crise, a possibilidade da doença, a possibilidade da morte, tudo isso tem afligido o coração de cada uma de nós. Mas não somente nesse momento sobre isso que eu queria falar. Eu queria que a gente refletisse realmente, porque todos nós temos crise, independente da situação atual que nós estamos vivendo, nós vivemos momentos de crise de doença na família, ou de outros tipos, né, de crises, de ansiedade, de dificuldades, e eu queria que a gente refletisse sobre isso à luz da palavra de Deus. Vou ler a partir do versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Se a gente parasse esse texto de Hebreus exatamente nesse ponto aqui, a gente ia ter a falsa ideia de que basta a gente ter fé que tudo vai dar certo. Não é verdade? Dá certo, que eu digo nesse sentido aqui, dá certo aos nossos olhos, porque aqui eles fecharam boca de leões, eles derrotaram exércitos inteiros, escaparam do fio da espada, deu tudo certo, né, nessa situação. E às vezes a gente pensa que é dessa maneira, que Deus nos dá a fé e que a nossa fé ela só serve ou ela só é válida quando a coisa não acontece de forma ruim. E na verdade, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que não é bem assim. Né? O texto continua e ele diz assim: uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então a gente vê que mesmo esses tendo fé, porque foi pela fé que eles passaram tudo isso, eles não foram livrados do sofrimento, foram mortos ao fio de espada, perderam pessoas, andaram errantes pelo deserto. A gente vê que coisas, aos nossos olhos talvez ruins, sucederam a eles, e não foi por falta de fé. Então eu queria trazer isso em mente,
para você de que essas situações que nós vivemos, mesmo que a gente tenha fé, e nós devemos ter a fé, as coisas ruins não vão deixar de acontecer. Mas para que nós precisamos dessa fé? Por que esses homens tiveram fé e passaram por tudo isso? Porque a fé também nos dá a certeza, a fé em Deus nos dá a certeza de que nós podemos passar pelas circunstâncias, pelas doenças, pelas crises e pelas situações de uma forma diferente. Como seria bom se a gente não passasse por nenhum problema. Mas é importante a gente ter em mente que o melhor ainda é que a gente passe pelo problema, mas sabendo quem é o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Nada do que está acontecendo fugiu ao controle dele. Nada do que acontece na sua vida foge ao controle dele. O outro texto que eu queria ler com vocês está lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28 diz assim, também é um texto muito conhecido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes a gente para pensar e diz, mas todas as coisas vão agir para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, nosso Deus é soberano. Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Muitas vezes não é aquele bem que nós estamos enxergando, ou a situação da forma como a gente gostaria que fosse, né? Mas o nosso Deus, ele tem um controle e ele age em todas as situações, tanto de bem quanto de mal aos nossos olhos, né? Deus permite e Deus age e Deus planeja na nossa vida situações que nos façam crescer e nos tornar semelhantes a Jesus. Então, diante dessas circunstâncias, das circunstâncias que você tem vivido, eu queria te fazer alguns desafios para que você não desperdice esse momento em que você tem vivido, para que a sua fé seja uma fé que realmente faça com que você passe pelas situações de uma maneira diferente. A primeira coisa que eu queria dizer é: não desperdice a oportunidade de se aproximar de Deus. Certamente, em momentos difíceis, em momentos de dor, nós podemos nos aproximar mais de Deus. E Ele está pronto para nos ouvir, para nos acalentar, para cuidar de nós, se nós o buscarmos realmente com o nosso coração. Com certeza, você se aproximar de Cristo numa situação difícil faz com que você conheça a Ele melhor. Segundo, não desperdice a oportunidade gastando o seu tempo em conhecer mais a respeito da doença, da crise, das estatísticas ou de qualquer coisa parecida. Não me entenda mal, não estou dizendo que a gente não precise conhecer ou entender ou estudar as questões, né? Não existe virtude nenhuma na ignorância, nós precisamos sim conhecer, mas não desperdice o seu tempo com isso e deixe de conhecer a Deus. Procure conhecer a Deus, ler a sua palavra, ouvir a respeito de Deus e não a respeito de notícias ruins ou qualquer outra coisa que não vão trazer fruto e edificar a sua vida. Não desperdice a oportunidade de passar por um momento de tristeza, mas com esperança. Se entristecer, mas com esperança, é diferente. É diferente. Existe tristeza em momentos de luta, em momentos de dor, em momentos de doença, mas nós podemos passar isso com esperança. O cristão tem essa esperança. Não desperdice a oportunidade de lidar com os pecados que provavelmente têm aflorado durante esses dias. Como você tem lidado com o pecado? Você tem se deixado confrontar pela palavra de Deus? Ou por uma irmã? Talvez você precise se deixar ser confrontada para que Deus mude isso na sua vida e você deixe de lado o pecado. Como você tem agido? Com autocomiseração, coitadinha de mim? Com impaciência? Com preguiça? Procrastinando as coisas? Tem tido medo? Ansiedade? O pecado tem te dominado? Pense bem no que você pode fazer a respeito disso. E não desperdice a oportunidade de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Irmãs, nós não estamos passando por isso à toa, nós não estamos passando por isso por mero acidente, você não está passando por aquilo que você tem passado na sua vida por acaso. Deus tem um propósito nisso, e o propósito é a glória dele. Então, testemunhe de como Ele cuida, de como Ele supre, de como Ele conforta a sua vida. Pare de reclamar, pare de dar notícias ruins.
Fale como Deus tem sido a sua alegria, o seu refúgio, a sua fortaleza, de como você crê que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, como diz o versículo 28 de Romanos 8. O versículo 29 de Romanos continua dizendo, ele completa, ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um propósito com tudo aquilo que você tem passado. Tudo, absolutamente tudo o que nós temos passado, ou o que Deus tem feito na nossa vida, ou o que tem permitido acontecer na nossa vida, tem o propósito de nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o bem que vai acontecer na nossa vida. Isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Quer bem maior do que esse? Do que nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana, que você pense em tudo aquilo que nós refletimos aqui, tá bom? Um abraço a cada uma de vocês, tô com saudades.